pessoal, está começando mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos, sejam muito bem-vindos a mais este episódio. Um episódio que eu gosto de dizer que daqueles episódios que eu tenho uma felicidade um pouco maior de gravar, né, e de preparar para vocês, porque recentemente eu comecei a me aproximar um pouco mais, né, já tinha uma aproximação, mas com um olhar muito para a publicidade, né, da área de direitos autorais, e agora me aproximando muito do mercado da música, né? E recentemente eu participei de um curso, né, da querida Guta, né, Guta Braga, enfim, que eu já conheço há tanto tempo. Inclusive, justamente por causa da minha atuação na área de publicidade, eu acabei conhecendo ela. E aí, nesse curso, eu acabei conhecendo uma série de pessoas, de professores, enfim, tendo contato com um mercado que é fantástico, né? Eu sempre fui um apaixonado por música, agora tenho a oportunidade de conhecer um outro lado da música, né? O outro lado da indústria da música, ou seja, o quanto tem gente pensando por trás daquilo que a gente vê o resultado, né? Aquilo que a gente ouve nas plataformas de streaming, aquilo que a gente assiste no YouTube, por exemplo, enfim, né? O que acontece por trás disso, e esse é um universo fantástico, eu estou apaixonado, enquanto advogado, inclusive, tenho me enveredado por esse caminho também, e exatamente por conta disso que eu convidei hoje, né, para estar com a gente aqui, Fernando. Seja muito bem-vindo, né? O Fernando foi um dos meus professores no curso lá do MCT. Eu cheguei a conversar com ele algumas vezes depois, do curso, enfim. Fernando, diz pra gente aí quem é você, enfim, se apresenta e aí a gente começa o nosso papo sobre o tema de hoje. Maravilha. Primeiro, obrigado, Cláudio, pelo convite. Sempre um prazer poder compartilhar um pouquinho dos nossos aprendizados. Meu nome é Fernando Gabriel, eu sou um dos fundadores da Stream, que é uma music fintech, né, e o atual CEO. Tive a minha carreira, né, fiz engenharia, mas acabei seguindo como cantor e compositor na indústria da música. Acabei sendo empresário, investidor de diversos artistas, montei a minha produtora, depois a minha consultoria, que culminou ali na plataforma de inteligência de dados, quando veio a pandemia. A gente começou a digitalizar e transformar em algoritmos tudo aquilo que a gente tinha aprendido, todas as metodologias, para que a gente pudesse escalar e dar muito mais acesso a tudo que a gente fazia de forma analógica, mas para muito mais pessoas, né, através da tecnologia. Então, acho que esse é um long story short aqui, né, para dar essa primeira introdução. Muito prazer. Muito bom. Ô, Fernando, você falou de um fato, né, que a gente, enquanto sociedade, teve que viver recentemente, que é a questão da pandemia. E a gente pode dizer que foi um marco, de certa forma, né, para a música, né? Ou seja, fez a gente repensar muitas coisas, né? As apresentações, os shows não podiam acontecer, os festivais não podiam acontecer, e a gente teve que migrar para o digital forçadamente. Então, assim, um movimento que já era natural, porque ele já estava acontecendo, acabou sendo impulsionado pela pandemia, né? A gente precisou pensar em live, a gente precisou, né, subir as nossas produções. Eu falo nossas, né, enquanto sociedade, porque eu não canto, eu não produzo, eu não faço nada. Sou um ouvinte, né? Inclusive eu agradeço quem fez isso durante a pandemia, porque ajudou bastante. Mas foi um momento assim de um pouco de revolução também para o mercado da música, né? A gente vê isso em outras áreas, mas no mercado da música isso também aconteceu, né? Com certeza. Acho que foi um grande catalisador, né? Acho que tudo aquilo que já estava em curso de certa forma, ou, né, que estava dentro de alguns planos, acho que foi totalmente acelerado ali pela pandemia. O nosso caso, por exemplo, é um grande exemplo disso, né? A gente tinha uma grande vontade, mas a gente tinha aquele ainda, né, ia empurrando para frente, porque já tinha uma empresa, né, rodando, funcionando, né, faturando. E aí a gente, né, migrar e pivotar totalmente de uma empresa, né, que já estava funcionando para uma startup, né, é sempre um grande risco e que você acaba postergando. E aí quando você se vê naquele momento, né, onde o melhor caminho, a melhor opção, a melhor alternativa, de fato, era, né, dar esse passo, né, foi quando a gente virou essa chave. Para a gente foi bastante importante, né, foi um período bastante importante, apesar, né, de
foi um período muito triste, né, para a gente como sociedade, Sim, sim, mas sim. com, com muitas mudanças, né, e algumas delas, né, hoje pós-pandemia, né, para melhor, né? Então, acho que esse é um pouco do nosso sentimento. É. Mas assim, até dando um passo um pouco atrás, né? Você falou do todo o seu background, sua experiência anterior que levou até a stream. Acho que a gente podia falar um pouquinho, Fernando, exatamente desse o que está por trás da câmera, o que está por trás do microfone, né? Que as pessoas, a gente, né, o público do podcast de Tecnologia é formado muito por pessoas da área jurídica, mas não necessariamente da área de propriedade intelectual, do mercado da música, mas também de pessoas de outras áreas, enfim, que talvez tenha essa curiosidade, né? Poxa, o caminho que um artista leva para poder chegar até, né, até, enfim, estourar, para as pessoas conhecerem, até a fama, é um caminho bem tortuoso, vamos dizer assim, né? Não é só felicidade que as pessoas acham, né? Com certeza. Esse acho que foi o nosso primeiro passo como empresa e foi o nosso grande divisor de águas, né? Ao longo da minha jornada, né, como executivo na música, como empresário, eu gosto de dizer que eu tenho a cabeça de engenheiro, né, e o coração e o espírito de artista, né? Então eu sinto a música como artista, mas eu tenho um olhar bastante analítico e ao longo da minha jornada eu fui interpretando e entendendo muitos padrões, né, por observação mesmo, né? Fui aprendendo muita coisa ao longo do caminho, né? Acabei sendo sócio, parceiro de grandes nomes da indústria da música, seja no pop, no funk, no forró, no sertanejo, o que me deu, né, o privilégio de poder ver grandes nomes, né, sendo construídos, grandes artistas, as decisões que eram tomadas, então, né, o porquê, os focos que existiam ali. E aí eu consegui, né, junto com um time muito competente, montar o que a gente chama de código stream, que são os 10 estágios de carreira de um artista. Então, todo artista começa como entusiasta no estágio um, cantando por hobby, para a família, para os amigos, dentro do quarto, né, ali, né, para poucas pessoas, porque ele gosta, porque ele tem Sim, afinidade, porque aquilo, né, lhe faz bem. E ele tem uma decisão psicológica para entender se isso aquilo é um hobby ou se ele vai tentar aquilo profissionalmente, que é uma profissão. Quando ele decide que é uma profissão, ele vira aspirante, segundo estágio, ele começa a tocar alguns barzinhos ou começa a compor algumas músicas, mas nunca lançou nada. Terceiro estágio é o experimento, aquele que ele começa a lançar, experimentar e tentar construir uma base de fãs, porque numa carreira original é isso que determina o nível de sucesso de um artista, o tamanho da sua base de fãs. O quarto estágio, ele começa a entender o que ele faz bem, o que tem um pouco mais de aderência, mas ainda não tem uma base relevante de fãs. E nesse quarto estágio a gente tem a primeira barreira natural da música, que é a barreira de conceito, tá? Então no terceiro e quarto estágio ele está sob um desafio de conceito, de posicionamento, para que ele encontre o seu diferencial, sua originalidade, né? Aquilo que ele faz único, né? Perante, né, o seu público. E ali 90% dos artistas nunca passam desse estágio 9. Tá? Então a gente tem um grupo muito seleto que consegue, e a métrica que a gente mensura para entender se o artista passou desse estágio ou não é a taxa de conversão de ouvintes para fãs. Né? Quando ele começa a construir uma base relevante, né, minimamente relevante, para que a gente possa dizer, olha, agora esse artista começa a ter uma aderência de mercado mínima, já saiu ali de família e amigos, já está começando a ter uma base maior. Ele vai para o estágio 5, que a gente chama de promessa, já está sob um desafio diferente, que é um desafio de tração, assim como uma startup, né? Ali o desafio de tração para ir para o estágio 6, que seria o sustentável, não quer dizer que sustenta sozinho, quer dizer que começa a gerar receita para ajudar no reinvestimento. O estágio 7 é o sucesso low stream, é o primeiro nível de sucesso, ele já é sucesso ou na sua geografia, ou então em uma cena, sabe, no seu gênero musical. E ali, segunda barreira natural da música, a barreira de cultura, para expandir para outros estados, outras cidades, outros gêneros musicais, tá? Então, esse é o... Passou ali um... Fez um barulhinho ali, né? Então, esse é o estágio 7, né, que é a barreira de cultura, para que ele expanda, né, para outros gêneros, outras geografias, né, para ele fazer sucesso na sua cidade, não quer dizer que ele vai fazer sucesso em outras, né, e mesma coisa sim. com gêneros.
O oitavo estágio é o sucesso midstream, é aquele intermediário, onde ele já expandiu bastante a sua audiência, mas ainda não pode dizer que é uma audiência nacional. E o nono estágio, sucesso mainstream, que seria o sucesso nacional, tá? Um equivalente. Última barreira natural da música, a barreira de linguagem, ali para você sair do seu país, alcançar outras, né, regiões, você tem que ultrapassar essa barreira da língua, né, para que você de fato possa se tornar um sucesso internacional. No Brasil, né, essa é uma barreira muito grande, né, o português ele limita bastante, Sim. né, a expansão, né, da sua audiência. E aí, além disso, a gente tem ali os modelos de operação para cada um, né, dessas etapas, desde a ideação, a parte de incubação, aceleração e consolidação, e depois também o tipo de investimento para cada momento. Então, o artista começando investindo do próprio bolso, mais bootstrapping ali, depois family and friends, né, que seriam os amigos, família e amigos, depois investimento anjo, que seriam os primeiros investimentos de profissionais do mercado, ainda as primeiras oportunidades menores, depois vem o semente, já com gravadoras, selos, escritórios especializados, investidores, né, especializados do setor e até fundos de investimento entrando também no jogo recentemente. Então esse é um pouco desse panorama de forma mais analítica, Aham. de forma mais, né, com metodologia, né, com framework já mais definido, que ajudou bastante a entender os padrões. Era o primeiro passo que a gente tinha que fazer para a gente poder inovar e trazer qualquer tipo de inovação para o mercado, era entender os padrões, para depois usar esses padrões a nosso favor e depois criar os novos padrões na busca. E aí, o Fernando, tava te ouvindo e assim, eu já tinha visto essa jornada, né, dentro da stream. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas eu fiquei pensando justamente nessa questão, né? Os primeiros estágios, o artista ele consegue muitas vezes até caminhar sozinho nos primeiros estágios, né? Porque a gente tem ferramentas hoje que facilitam muito isso, né? Hoje a tecnologia ela é muito acessível para esses primeiros estágios apenas, né? Tipo, se eu quero escalar, se eu quero subir um pouco mais nos estágios, aí vai ficar difícil eu fazer só talvez com as ferramentas que eu já tenho disponíveis para mim, ou seja, sem fazer um investimento muito mais alto, né? A gente consegue nessas fases iniciais. Então, eu consigo ter um microfone, eu consigo, né, subir meu vídeo para o YouTube, eu consigo jogar no meu perfil do Instagram, né? Você consegue ir bem até ali. Só que para crescer, aí eu acho que já passa, que aí é o estágio que você falou que aí entra a primeira barreira, né? Ou seja, para fazer essa virada, eu já vou precisar ter um pouco mais de alcance, ou seja, não vai adiantar eu ter só ali os meus amigos, só a minha família, seguindo o meu perfil. Eu estava lembrando de um trechinho de uma música do Milton Nascimento, né, que fala que o artista vai onde o povo está, né? Então, é exatamente isso, ou seja, eu preciso saber se o povo está para poder ir, né? Então, ou seja, eu preciso crescer essa minha fanbase, né, para poder. E crescer fanbase não é uma coisa tão simples, né? Assim, ainda que você tenha talento, claro, existem casos que às vezes estouram, que viralizam, enfim, quase que organicamente, mas não é todo mundo que tem essa felicidade, né? De ter um crescimento exponencial, né? Que viralize, assim, né, de forma orgânica. E ninguém tem, eu estava lembrando aqui, né, ninguém tem uma caseta V para ficar fazendo campanha para você ganhar seguidor, né, igual eles fizeram com os atletas agora nas Olimpíadas, né. Ou seja, não é todo mundo que vai ter essa possibilidade. E aí acaba demandando realmente um investimento, né, ou seja, você vai precisar se estruturar, organizar a carreira, ver uma série de questões, inclusive questões jurídicas, que você vai precisar ficar atento a partir dali. Nesses primeiros estágios, né, o que talvez o artista pode fazer, ou seja, talvez alguém que esteja ouvindo e que, né, tem essa intenção, essa pretensão, mas o que talvez ele poderia antecipar um pouco para chegar nessa fase de virada, onde ele vai precisar, né, desse apoio? O que talvez ele poderia fazer para se preparar melhor, ou seja, para facilitar um pouco essa virada, né? Perfeito. É, eu acredito que o artista, assim, trazendo até um pouco do framework que eu citei, né, o primeiro estágio ele está sobre um grande desafio que é, né, o modelo de operação ali é a ideação, né? Então é uma ideia, é só uma Aham. ideia. Ele está ali, ó, poxa, será que isso pode funcionar? Pô, eu acho que isso aqui vai dar muito certo.
O segundo desafio é conceito, porque ele subjuga ali o estágio 2, 3 e 4. Então, ali você precisa encontrar o seu conceito. E ali não é o que você mencionou. Poxa, os artistas eles conseguem passar ali sem tanto investimento, né, sem ter que, né, com as ferramentas que eles têm, porque ali é experimentação, é teste, é desenvolvimento, maturidade, é você ir testando, validando algumas coisas em ambientes mais controlados, né, com a sua própria audiência. A partir dali, o desafio, né, ele entra no desafio de tração e o modelo é a aceleração, tá? O modelo de operação, a partir do quinto estágio. Porque é como se tivesse um MVP, né? Como se, olha, eu Aham. validei esse meu conceito artístico, essas minhas músicas, pô, tem gente que gosta, eu só preciso achar mais pessoas similares a essas pessoas que gostaram da minha música. Aí entra o jogo de quem controla a audiência, controla o dinheiro. Aham. Então, se você quer alcançar mais audiência, a Meta vai te cobrar, o YouTube vai Aham. te cobrar, o Spotify vai te cobrar, todos eles acabam te cobrando, porque esse é o modelo de negócios para que eles, né, faturem. Aí Sim. começam a entrar as dificuldades de um artista que tem talento, mas não tem alcance. E a maioria dos artistas, eles não entendem isso. A maioria deles, por se eles tiverem R$ 10.000 para fazer um projeto, eles vão gastar R$ 10.000 para ter o melhor produtor, a melhor mix, a melhor master, os melhores músicos e vão ter R$ 0 para promover. Aí ele fica com É, uma obra de arte na mão que não chega em ninguém. sem audiência. E não acontece nada. Porque o que determina só tem uma métrica que determina se um artista ele é um sucesso nacional. Essa única métrica é se ele tem audiência no Brasil inteiro de forma Aham. relevante. Não, não tem outra. Não É, importa se ele é professor de canto, se ele toca 10 instrumentos, se ele lê partitura, se ele tem um álbum gravado com Quincy Jones, se for um na Berkeley. Se ele não tem audiência, se ele não se conecta, a gente gosta de dizer que para nós, música, acima de qualquer coisa, é sobre conexão e representatividade. sim, sem Cara, dúvida. ponto final. Comercialmente falando, né, claro, se você não é capaz de criar músicas que se conectam com a vida das pessoas, o dia a dia, e você tem um vínculo com essas pessoas, comercialmente o impacto que você tem no mundo é zero. Você faz música É, para você mesmo, só você gosta da sua música. Você não conecta com ninguém, conecta só com você ou é, com pouquíssimas pessoas. Então, comercialmente falando, conceitualmente, a gente nunca vai fazer uma avaliação porque a música é sim, intangível, sim. imensurável, né? Não, É, não dá para a gente medir e avaliar. Cara, a música no seu conceito, no seu estado, né, conceitual, ela é única e individual. Agora, comercialmente falando, dá. É a aderência que você tem de mercado, é a quantidade de seguidores, é o quanto você tem de demanda, a demanda que eleva o seu cachê, que eleva o seu alcance, que eleva o seu estágio de carreira. Então, um artista só é aham. estágio nacional de sucesso se ele tem fãs espalhados pelo Brasil inteiro. Então, simples assim. Então, a minha recomendação seria para um artista ele entender que não adianta ele ter a melhor matéria-prima se ele não consegue fazer essa matéria-prima chegar nas pessoas, não ter um bom produto. Mas se não chegar nas pessoas, ele é só um bom produto que está dentro de uma gaveta e que não vai dar nenhum É, resultado. Então, esse é super importante que ele tenha essa percepção e que ele crie a sua própria base de fãs. É o mais importante de tudo. É base de fãs. Se ele não tiver a base de fãs, ele não consegue avançar. E o objetivo do artista que está no começando, né, essa escala que eu coloquei de 1 a 10, normalmente o artista está olhando para o que está no começo, ele está olhando para o artista que está lá no 9, no 10, fala, nossa, tá muito distante, cara, é muito fora da minha aham. realidade, eu nunca vou conseguir chegar lá, pô, é muito difícil e tal. Mas o objetivo dele não é chegar lá sozinho. Uhum. O objetivo de todo artista é se destacar no meio da jornada. Então, primeiro, ele precisa passar daquela barreira, né, mostrar que o produto tem aderência, e isso
não é o dinheiro que vai determinar isso. Então, muitas vezes, o seu próprio conceito, seu diferencial, ele consegue chamar atenção, o seu engajamento e claro, o seu comprometimento com a música. E ele entra no estágio 5. Aqui o dinheiro começa a fazer mais diferença, porque aqui ele está Uhum. competindo, né? Disputando espaço, alguma coisa Disputando, assim. disputando espaço com artistas que já também validaram, de certa forma, as suas músicas. Então, eu gosto de dizer que às vezes, a primeira fase do vestibular ali, quando o artista está antes do estágio 4, tem muito concorrente, mas eles não são tão qualificados. Tem gente ali Aham. que não está se dedicando, nem quer, né, Não não tem está colocando muito planejamento. afinco, não tem planejamento, está ali É. porque, vou brincar aqui e acaba entrando ali naquele bolo. Então, a quantidade de competidores é muito maior, mas a qualificação é muito menor. Quando você vai para o estágio 5 e passa e vai para aqueles 10%, a quantidade de competidores é muito menor, mas a qualificação deles já é muito maior. Né? Então, você foi para a segunda fase mesmo, ali é muito mais difícil para você, né, se destacar. Mas quem se destaca ali, entre estágios 5, 6 e 7, que deveria ser o objetivo e o foco de todos os artistas que estão começando, ele é assediado pelo mercado inteiro. Fatalmente acontece. Todas as gravadoras, os escritórios, empresários, investidores, eles ficam olhando para esse meio. Começou a se destacar, né, o próprio mercado ele absorve. Então esse deveria ser o foco. E isso é interessante porque isso realmente, um tempo atrás, a gente estava acompanhando um artista, e aí foi logo que eu tive a sua aula. Eu peguei e fiz um teste com o perfil dele lá. E aí eu vi o Uhum. estágio que ele estava e foi muito bacana. Eu quero falar muito sobre isso, porque eu acho assim, a ferramenta é fantástica. Principalmente pro artista, mas também para quem está apoiando, né? Para ter essa visualização de. Porque aí você vai saber mais ou menos para onde você tem que ir, né? Vai ter mais ou menos um Uhum. direcionamento ali para você. E aí eu lembro que a gente fez isso e esse artista, no planejamento dele, ele faz muita collab não, né? Ele faz muito feat, ele está sempre participando de vídeos com outros artistas que estão mais ou menos no estágio que ele ali. Já fez algumas participações com artistas que já estão um pouco mais acima, já estão em outros estágios, e aí acaba puxando junto. Né? Isso tudo vai né, desse pensamento, né? Tipo, olha, não dá para se eu for tentar sozinho, eu não vou conseguir ir muito longe, né? Mas dependendo das parcerias que eu fizer. E aí eu lembro que esse artista, mesmo estando, ele devia estar, eu acho que, se não me engano, acho que ele estava no estágio 3 ou 4 ali. Mas já tinha um volume bom de seguidores nas redes sociais e tal. Ele já estava sendo assediado. Por quê? Porque perceberam nele um potencial. Então já tinha agências procurando, né, fazendo propostas de contratação, por isso até que ele nos chamou para a gente poder analisar os contratos, enfim, né, do que ele estava recebendo lá. Mas é bacana porque isso é fato, né? Depois que você fura a bolha ali, é sinal de que realmente você tá bem. Ou seja, continua se planejando, porque também não dá para relaxar, né? Ou seja, continua se planejando, segue um roteiro que eu acho que vai dar certo ali. Mas vamos falar então, Fernando, assim, porque a gente está conversando, então vamos explicar no detalhe, né? Como é a stream funciona, né? Como é o serviço lá. Acho que já dei muito spoiler aqui, o pessoal deve estar curioso para querer entender. Perfeito, perfeito. Então a Stream, ela é uma music fintech, tá? Então a gente presta três tipos de serviço: em music, em fin e em tech. Então em music a gente tem a parte de distribuição digital. Então a gente faz a distribuição das músicas e dos álbuns dos artistas para todas as DSPs, as lojas, né? Seja Spotify, YouTube, Amazon, Deezer, Apple. E a gente, né, processa todos esses relatórios e paga todos os artistas. Então essa é a parte de distribuição digital. O segundo serviço que a gente faz é o acesso ao crédito, tá? Então a gente consegue fazer antecipações. Nós temos um fundo de crédito que a gente consegue antecipar os recebíveis do catálogo fonográfico dos artistas, tá? Então ele pode ir com a gente por inteligência artificial e a nossa tecnologia, automaticamente via deep learning, a gente consegue interpretar quanto esse catálogo faturou nos últimos 12 meses, projetar quanto esse catálogo vai faturar nos próximos 24 meses. Então, baseado nisso, nessa projeção, né,
a gente consegue fazer uma oferta pro artista para ele antecipar esses recursos. Se ele antecipa os recursos, normalmente de um ano e pouquinho, ele tem mais poder financeiro na mão para que ele possa investir e crescer mais rápido do que ele cresceria se ele tivesse recebendo o seu dinheiro mensalmente picadinho. Então, às vezes, picado, você não consegue fazer muita coisa. Agora, se Aham. você consegue antecipar um ano dos seus recebíveis, você tem mais poder e você pode fazer ações que você não faria, né, anteriormente. Aí você acaba aumentando seu catálogo, aumentando seu volume, sua promoção, seu faturamento. Então, aquilo que era para você receber picado em um ano, você acaba conseguindo fazer em menos tempo, se você tem um recurso, né, na frente. Então, esse é Disponível, né? o objetivo. E o terceiro serviço dentro de tech é toda a nossa inteligência de dados. Então a gente hoje monitora mais de 5 milhões de artistas no mundo, mais de 150 milhões de faixas, e a gente construiu diversos algoritmos que conseguem cruzar essas informações e criar duas interfaces diferentes. Uma que a gente chama de String for Labels, que ela é mais para selos e gravadoras, empresários. Essa é uma interface mais analítica que compara todos esses artistas entre si. Então, a gente cria rankings de artistas que crescem mais rápido, que são mais estáveis, são mais relevantes, que estão com overperformance. Então, a gente consegue ranquear e filtrar do jeito que a gente quiser, customizar o filtro. Eu quero só artistas do Brasil, acima do estágio 5, do funk, do hip hop, do forró, do sertanejo, que lançaram mais de X músicas nos últimos tempos. Então, a gente consegue filtrar e a gente tem as respostas automaticamente na nossa tela. Se a gente clica num artista, ele mergulha e traz todas as informações daquele artista, então o histórico de crescimento, o índice de potencial, de risco, de força da música, força da imagem, o gráfico histórico de recebimento, sem a gente ter acesso a nenhum relatório. A gente consegue projetar as receitas 12 meses para trás, 12 para frente, fazer uma análise de concentração, qual é o número de faixas que representa 80% do faturamento, para entender o nível de risco que tem naquele catálogo, Sim. interpretar música por música. Então, isso é mais analítico para essa, né, essa interface para esse uso, né, específico, é o String for Labels. E a gente tem o String for Artists, que é uma interface para artistas, que aí ela lê um artista individualmente. Então, você que é um artista, você entra lá, coloca o seu nome, seu gênero, seu link do Spotify, YouTube, Instagram, clique em avançar, automaticamente, é gratuito, inclusive, né, quem está nos ouvindo agora pode acessar, é artists.streammusic, strmmusic.com. Então, só acessar, você vai fazer o primeiro diagnóstico e ele é gratuito, tá? Colocando esses links, a gente carrega e faz cruzamento e a gente consegue já dar para o artista o estágio de carreira que ele está, o que significa estar nesse estágio, quanto de dinheiro ele tem disponível para pegar com poucos cliques, então ele não precisa ligar para ninguém, solicitar uma reunião para ver se alguém vai querer atender ele, para ver se alguém vai Aham. querer fazer uma proposta, tá na frente dele, ele pega aquele dinheiro quando ele quiser, a hora que ele quiser, de forma super rápida, democrática e desburocratizada. Clicou, escolheu as músicas, assinou o contrato, a gente migra automaticamente o catálogo da distribuidora atual dele para nós. Então a gente não precisa mandar capa, áudio, nem metadados, então isso é uma revolução na indústria da Sim. música. E aí, uma vez que ele deu o takedown na distribuidora atual, a gente faz o pagamento, porque isso garante que ele não tem nenhuma trava financeira nem jurídica no contrato, na relação anterior. É só o dinheiro que a gente oferece? Não. Agora a gente oferece um monte de ferramentas. Então ele consegue ver as metas, quais são as metas no Spotify, YouTube e Instagram que ele tem que atingir para ele passar para o próximo estágio. Aham. Neste mês agora, em setembro, a gente vai inserir dentro da plataforma que chama de Stream Class. São os conteúdos educativos, que eles são ordenados, né, e filtrados por estágio. Então, no seu estágio só vai ter conteúdo relacionado ao seu estágio. Olha que E para interessante. cada uma das metas, a gente vai ensinar por vídeo, com inteligência artificial, fazendo tradução instantânea para outras línguas. O que você deve fazer para alcançar, por exemplo, uma meta de seguidores no Spotify,
de engajamento, de likes, comentários no Instagram, de inscritos no YouTube? Quais são as melhores práticas? O que eu tenho que fazer? Quais são os caminhos para eu chegar lá? Além disso, a gente tem o que a gente chama de nosso Label Manager, né, por inteligência artificial. Então, a qualquer momento, a gente tem uma inteligência generativa com uma knowledge base da Stream, interpretando e respondendo para você automaticamente. Olha, monta um planejamento para mim de marketing para lançar minha própria música. Ele já monta um planejamento para você. Como é que eu faço para passar ao próximo estágio? Ele traz ali informações. Pô, como é que eu faço para minha música ir bem no Spotify? Aí ele vai atrás, tudo ali para você. Então você pode conversar com a nossa inteligência artificial e a gente também tem a parte de recomendações por inteligência artificial que o Artista Click, que é uma área onde a gente apresenta os melhores produtores, compositores e artistas para ele fazer um feat. Então, são as bolinhas que elas ficam orbitando ali ao redor. O que a gente faz? A gente consegue interpretar, a gente monitora mais de 500 mil produtores e compositores hoje no mundo. Então, a gente olha, poxa, o Cláudio, que é um cantor de pop, estágio 5, a gente interpreta todos os cantores de pop estágio 5 que performaram melhor no top 5.000 do Spotify. A gente entende quem são os produtores e compositores que trabalharam com ele e a gente consegue listar os produtores e compositores que estão acertando mais músicas em artistas similares ao Cláudio. E a gente consegue recomendar eles para você, né, porque eles estão em um bom momento. Você pode escolher até o tipo de compositor e produtor que você quer. Eu quero hitmaker, eu quero aqueles que estão em ascendência, que estão aparecendo agora, que são novos e potencialmente tem um valor mais baixo. Eu quero os medalhões, que são os grandes hitmakers, os snipers. Eu quero aqueles que são atemporais, que, poxa, as músicas que eles trabalham, normalmente elas ficam muito mais tempo estáveis em popularidade alta por anos e anos, não são músicas efêmeras. Então, a gente consegue filtrar tudo isso e apresentar para o artista. Então, ele tem ali uma série de ferramentas, todas gratuitas, para que ele possa olhar e ter um direcionamento, ter acesso a recurso rápido e o que fazer com esse recurso e até com quem trabalhar na palma da mão dele, quando ele quiser. Cara, assim, já está melhor do que quando eu vi. Ou seja, a ferramenta está em constante evolução. Ou seja, já acrescentou algumas ferramentas desde o dia que eu vi. E Fernando, assim, para artista independente, eu fico pensando, né? Uma das coisas que a gente viu, né, conversando com artistas, enfim, é que muitos não tinham um pouco essa preocupação, ou não tinha essa atenção, talvez. Não vou nem dizer preocupação, porque preocupação pressupõe que a pessoa sabe, mas não quer se preocupar com aquilo. Eu acho que talvez não tinha atenção para este ponto, até por não saber que isso seria importante. Né? Mas sabendo que esse planejamento é importante, ou seja, mas ao mesmo tempo ele precisa se dividir. Poxa, eu vou gerir minha carreira, vou fazer uma autogestão, mas eu tenho que compor, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer apresentação, não sei o quê. Uma plataforma como a Stream acaba facilitando muito ele, né, pelo menos nesse início, né, ele tem que dividir esses dois papéis, né, algo que ele teria que fazer tudo sozinho e que ia gastar um tempo absurdo, agora fica muito mais fácil para ele, né, nessa fase inicial. Esse é um dos propósitos, né, que a gente faça o trabalho pesado, o trabalho mais burocrático, para que a gente dê os direcionamentos mais mastigados e muito mais assertivos. Porque eu gosto de dizer, Cláudio, quando você vai uma consulta ao médico, ele não sai te receitando remédio. Por que quando você vai em sei lá, um empresário artístico, ele já sai fazendo um planejamento para você? Pô, o que o médico ele pede? Pô, vai fazer um exame de sangue para saber como é que tá. Porque o Cláudio, ele é diferente do João, da Maria, do Pedro, da Luísa. Mesmo que ele tenha a mesma idade, mesmo que ele seja do mesmo gênero, mesmo que ele... É diferente. Cada artista é único, assim como cada ser humano é único. Então você vai ter que fazer um exame, um raio-x, uma ultrassonografia, enfim, para você poder saber, aí sim você montar um planejamento que olha, você vai tomar esse remédio tantas vezes por dia,
dessa forma, né? Volta aqui depois de tanto tempo, a gente vai ver se melhorou ou não. Se você fizer algo errado, você corre o risco até de você matar o seu paciente. Pô, você não sabe se ele é alérgico àquele medicamento, se ele tem alguma, né, reação. Na música, você não mata o paciente, mas você mata o sonho, você mata a carreira, quando você direciona de forma errada. E tem muitos profissionais que dizem, até dizem ser profissionais, mas que não tem embasamento nenhum naquilo que estão fazendo, não tem nenhum tipo de estudo, de análise, para poder dar um direcionamento. Então, o nosso direcionamento, ele já está fazendo tudo isso. Ele já está cruzando milhares de dados em artistas similares, entendendo o comportamento, o consumo, aquilo que está realmente funcionando ou não, entendendo padrões, e a gente consegue oferecer de uma forma muito mais assertiva, né, algumas recomendações, né, e direcionamentos, com embasamento. Não porque eu acho, porque, ó, olha, Cláudio, eu acho que você, cara, você tem que fazer uma tatuagem aí, cara, bem no pescoço aqui, porque, cara, senão não dá pra você falar, não dá pra você usar esse óculos, Cláudio. Cara, sabe, por que eu tô falando isso? Qual que é De onde que você está tirando isso, De onde eu né? tô tirando isso, entendeu? Então, é muito disso, sabe? E aí o artista, ele vai fazer aquilo que, de fato, só ele pode fazer, que é a arte Aham. dele, é a música. É aquilo que, Sim, na minha opinião, nenhuma inteligência vai substituir, que é não, o sim. indivíduo, a individualidade criativa do Cláudio. É, não, sem dúvida. E assim, hoje o mercado é assim, né? Ou seja, antes você tinha que confiar exclusivamente numa intuição. A intuição, às vezes acerta, às vezes não. Né? Tudo Sim. bem que a pessoa, quando ela é mais experimentada no mercado, a intuição dela vai ser um pouco melhor, vamos dizer assim, porque ela vai conseguir ler as Uhum, coisas. uhum. Só que hoje, né, a gente ter acesso a uma análise de dados tão minuciosa facilita muito esse trabalho de intuição, né? Ou seja, você consegue enxergar melhor coisas que talvez você não conseguiria. Inclusive, a gente está falando muito do artista, mas para o próprio, né, empresário, para o próprio, né, enfim, para a própria pessoa que está talvez agenciando outros artistas, né? Ou seja, Uhum. ter esses dados à mão facilita muito o trabalho de decisão, a tomada de decisão, né? O processo de tomada de decisão depois. Totalmente, totalmente. A gente, a gente acredita, tá, que a intuição, ela nunca vai deixar a música. É o que torna a música mágica, né? É o feeling, é a magia da música, que é o imprevisível, é aquilo que é o imensurável, né? É aquilo que a gente estava comentando, né? O intangível. Mas a gente acredita que você tem duas formas de você levar a sua carreira. Uma de uma forma totalmente intuitiva, que ela é bastante frágil, né? Porque você, cara, você pode acertar, mas pode errar muito, né? Muito vai mais errado do que acertar, né? Por estatisticamente falando. Agora, a outra é você ter consciência daquilo que você está fazendo, que não é a garantia de que você vai acertar sempre, mas quando você une a sua intuição com essa a força e a análise dos dados, aqui a gente acha que é o maior poder, né? O maior potencial ele está quando você une essas duas frentes, a intuição, a mágica, com a força, né, dos dados, né, a previsibilidade dos dados. Acho que isso é o que a gente acredita, é o que a gente tenta oferecer do nosso lado, essa previsibilidade, toda a força dos dados, para que o artista, ele, com a sua intuição, a sua mágica, faça com que isso se potencialize. Muito bom. Assim, você falou no início, né, Fernando, você tem um histórico também no mercado da música, mas também tem outras pessoas no mercado da música também junto com a stream, né? Eu vi como investidores, que seja, eu vi uma pessoa que eu gosto muito, que é o Rick Portugal, que é quem não conhece, né, tecladista do Skank, eu fui no último show do Skank no Mineirão, cara, fantástico. Super fã da banda, né? Sou mineiro, né? Então, assim, de É, casa, né? Mas também Henrique Juliano, acho que chegou agora recentemente. sim. E assim, eu fiquei pensando durante, né? Poxa, é uma ferramenta para o mercado da música, mas também com a participação do próprio mercado, ou seja, pessoas que têm experiência, que têm um grande know-how que vai contribuir, ou seja, não é alguém que chegou de fora e começou a dar pitaco, né? É alguém de dentro olhando para o próprio mercado, ou seja, conhece todo o sofrimento, né? Todo o caminho que você precisa chegar para, né, para alcançar o sucesso, né, que na verdade é o que a gente pretende com a arte, né? Exatamente. A gente tem aqui dentro
representantes de diversos gêneros musicais, né, bem distintos. Então a gente tem o Henrique Portugal do Skank, tem o Caco do NX Zero, a gente tem a Eliane do Racionais, a gente tem o Condzilla e também o Henrique Juliano. Então são 5 sócios investidores que são de gêneros distintos, né, que têm características e comportamentos muito distintos, mas que acreditam na mesma coisa, acreditam no que a Stream está fazendo e contribuem, né, com suas experiências, sua visão de mercado, de futuro, né, para tudo aquilo que a gente vem fazendo. Se eu pudesse, a gente ficaria muito tempo aqui conversando, porque tem tantas outras coisas que a gente, né, ainda pensa. A própria questão da inteligência artificial, como a proteção de direitos autorais vai entrar nessa coisa toda, mas talvez, quem sabe, numa segunda oportunidade, né, a gente avança para esses temas, né? Fernando, obrigado demais pela sua disponibilidade. Eu sei que, né, é corrida, né, o dia a dia aí, enfim. Mas muito obrigado, sucesso demais para o streaming, obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para a gente aqui. Imagina, eu que agradeço, conte sempre comigo, é sempre um prazer compartilhar nossos aprendizados, né, as nossas evoluções, todo o nosso propósito, né, porque afinal, tudo que a gente faz é para a gente trazer mais dignidade e chances reais dos artistas independentes viverem da própria música, seja do tamanho da ambição de cada um, que é isso muito individual, alguns querem ser muito grandes, outros menos grandes, né, menores ou intermediários, e estão totalmente, né, satisfeitos, né, com esse índice de sucesso. Então, nosso objetivo é tornar a vida deles, né, mais estruturada, com mais chances, com mais possibilidades, e para que menos Caetanos, Skanks, Gilberto Gils, né, Chitãozinho e Chororó desistam no meio do caminho porque não tiveram acesso ao recurso, não tiveram acesso à informação. Esse é o nosso objetivo, para que tenham mais, né, grandes artistas fomentando a nossa cultura, né, nos acolhendo, né, com a sua arte, com a sua música, né, e que a gente possa, né, trazer um ambiente menos hostil para a nossa classe artística. Esse é o nosso objetivo. Muito bom. Para você que está ouvindo, muito obrigado também pela sua audiência. Já sabe, né, a forma que você tem para contribuir com o podcast é divulgar. Compartilha, né, com a sua rede de contatos, com as pessoas aí, faz avaliação lá nas plataformas de streaming, enfim. Conto com você, pessoal. Um grande abraço, a gente se vê no próximo episódio do Direito Tecnológico. Valeu, pessoal. Até mais.